Mas aí, sei lá, outro player que também apresentou recentemente uma visão bem maximalista é a Fidelity. E a Fidelity, assim, se o Vitalik é equivalente a Elizabeth Holmes e a Theranos e é tipo um golpe puro, a Fidelity é o oposto, assim, a Fidelity tem muita credibilidade entre todo o pessoal mais velho, assim, o pessoal do mercado, assessor financeiro, family office e tudo mais. E eles produziram um relatório muito interessante no, sei lá, deve ter sido abril, fevereiro, sei lá, no começo desse ano, que chama Bitcoin Primeiro, que basicamente mostra todo o ecossistema das criptomoedas como um todo, de um ponto de vista que é o que eles escolheram apresentar para os seus investidores, para os seus clientes, para todo mundo que usa eles para alocar capital, que eu não lembro quantos bilhões eles têm, mas eles são uma dessas grandes gestoras. Acho que gestora não é a palavra, não sei a palavra correta para explicar o que eles são, porque eles fazem tipo de tudo, assim. São Mas custodiantes, eu acho, né? Mas fazem de tudo mesmo, como você falou. custodiantes, boa. Mas o relatório deles, o Bitcoin First, é tipo uma defesa do maximalismo do Bitcoin saindo de uma mídia, sei lá, de alguém que tem uma, não sei, tem essa validação social no meio tradicional, mas é basicamente um caso maximalista do Bitcoin. Tipo, ele fala claramente nesse relatório que o Bitcoin deve ser entendido como um bem monetário, ou seja, ele não é só uma criptomoeda, ele tem que ser comparado com o ouro e com o dólar, por exemplo. E aí ele faz toda essa comparação de bens monetários, que é o que tem naquele o caso autista para o Bitcoin, que é o The Bullish Case for Bitcoin, que é um texto do Vijay Boipati, não sei, vocês já leram esse texto? É um texto muito bom para quem é iniciante. Sim, Puta, Eu acho que sim. ainda não li. Puta, é o Acho texto que que não. é o texto um da aula do Michael Saylor, assim, sobre que o Michael Saylor tem uma plataforma de educação que ele fez um curso de 20 horas, uma coisa assim, sobre Bitcoin. É o texto um da aula um é esse texto. É um texto que é basicamente um apanhado geral da tese porque o Bitcoin é o melhor dinheiro. E aí, sei lá, mostra essa tabela comparativa que é aquela história que todo bitcoinheiro conhece, sabe? Ah, fungibilidade, divisibilidade, é transportável ou não, é escasso ou não, é durável, é verificável. E aí coloca lá o ouro, o dólar e o Bitcoin. E aí também fala que, tipo, o Bitcoin tem essa questão, eles usam o termo escassez garantida, não escassez absoluta, mas mesma coisa. Tipo, eles explicam que o Bitcoin é diferente de todas as outras por ter essa questão da escassez garantida. Eles falam que o Bitcoin tem o potencial de ser o principal bem monetário. Ou seja, o principal bem monetário ele está comparando com outros bens monetários, que é o ouro e o dólar. Então, um relatório de um meio boomer assim como a Fidelity falar essa frase é algo que é extremamente autista e é interessante, que é um player tradicional do mercado mostrando que eles têm sim uma visão maximalista para como vai se desenvolver esse ecossistema. E aí eles também citam, por exemplo, que por que eles acreditam nesse potencial do Bitcoin ser o principal bem monetário do mundo? Porque ele tem efeitos de rede de redes monetárias que são muito mais poderosos do que uma média de efeitos de rede, porque você, para entrar no efeito de rede de uma rede monetária, se aloca capital, então você está muito mais comprometido do que a mídia social, se é o Facebook ou se é o Instagram, e se achar que isso é um mau exemplo porque as duas são do Meta hoje em dia, é se você tá, não sei, no Telegram ou no WhatsApp, assim, é fácil mudar, é muito mais fácil do que você mudar a maneira que você transaciona dinheiro. E que, portanto, também qualquer bem monetário subsequente ao Bitcoin seria reinventar a roda. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você usar essa tabelinha inteira desse The Bullish Case for Bitcoin que eles apresentam também nesse relatório das características técnicas de um bem monetário, o que precisa ter, o Bitcoin tem todas,
menos tempo. O tempo de vida do Bitcoin é curto. Mas qualquer coisa que seja inventada, qualquer bem monetário que seja inventado agora, por definição vai ter o tempo mais curto que o Bitcoin, então não consegue desalojar o Bitcoin. E aí você pensa naquele conceito que é do Peter Thiel, que é um dos fundadores do PayPal, junto com o Elon Musk e tudo mais, ele escreve um livro que chama de Zero para Um. E esse livro de Zero para Um fala que para você interromper um efeito de rede, romper esse efeito de rede e ganhar mercado contra ele, você precisa causar uma mudança de 0 para 1, que é uma mudança de uma ordem de grandeza, pelo menos, para você conseguir ganhar esse mercado. E se você pegar essa tabela das características de um bem monetário, fica claro que não tem mudanças que possam causar uma melhoria numa ordem de grandeza comparativamente ao que o Bitcoin já é. Então, nesse sentido, eles enxergam que o Bitcoin tem esse potencial de ser o principal bem monetário. E aí, só para falar rapidão de uma coisa, daí eu passo para a Duda e para o João de novo, eles enxergam dois cenários plausíveis para como o mundo dos ativos digitais vai se desenvolver. Um cenário é um mundo multi-chain, que tem o Bitcoin e tem outras blockchains também coexistindo. Mesmo nesse cenário, eles enxergam o Bitcoin ocupando uma grande parte do ecossistema como o dinheiro e a reserva de valor e o bem monetário digital. Ou seja, o Bitcoin ocupa esse valor de dinheiro, basicamente, sabe? Em vez de dólar, é o Bitcoin em todo o ecossistema digital. E aí você talvez precise ter um computador descentralizado para processar X, ou para ter plataforma de NFT, talvez a plataforma Y seja melhor. Esse é um dos cenários. E o outro cenário é o cenário que o vencedor leva tudo. E isso é o cenário que as camadas secundárias do Bitcoin, por exemplo, a rede Relâmpago ou a Lightning Network, que são a mesma coisa, né? Uma é a versão em inglês da outra, a Liquid, você começa a construir camadas em cima da camada base do Bitcoin e com isso você consegue escalar, você consegue assumir a função das outras blockchains e você torna todas elas obsoletas. Eu acho que a gente conversou desse relatório, João, na época, não lembro se com a Madu também, mas esse relatório foi um relatório assim que, sei lá, tipo, eu acredito em tudo que tá lá, mas me surpreendeu ver um player como esse falar tudo o que eles afirmaram. Vocês chegaram a ler esse relatório? Vocês têm uma opinião sobre esses cenários plausíveis futuros? Como vocês viram tudo isso? Fala, Madu. Eu li o relatório, eu achei bem interessante e, sinceramente, o relatório como um todo não me surpreendeu tanto eles terem postado, porque eu já tinha lido movimentos da Fidelity muito interessada em mineração, por exemplo. Então, eu já tinha essa ideia de que eles estavam olhando para o Bitcoin de uma maneira diferente. Então, quando eles soltaram um relatório, eu não me surpreendi tanto, porém eu achei bem interessante eles tenderem para um lado mais fundamentalista, mais maximalista, é um lado que eu concordo bastante e que, no fim das contas, o texto todo, o relatório todo, parece ser bem coeso, assim, tipo, você lê o relatório e você vê que os caras, eles se comprometeram com a verdade em tudo aquilo em que eles tentaram colocar ali. E, óbvio, eles fazem um comparativo, assim, com os outros ativos, eles falam que eles estão sugerindo investir em Bitcoin ou mineração para os investidores deles, para os clientes deles, então você percebe que eles não estão olhando, ai, somos super entusiastas do Bitcoin, mas eles também estão olhando para um lado que foca para cima deles, assim, né? Porque eles estão investindo nisso. E eu acredito que é também por eles enxergarem uma coisa no Bitcoin que talvez nem todo mundo ainda tenha enxergado, mas eles começaram a olhar isso a partir da mineração. E eu vejo que muitos desses grandes players, eles estão
entrando no Bitcoin ou olhando para o Bitcoin por meio da mineração, não porque eles são super entusiastas da coisa e eles querem estar dentro do processo. E sim porque o futuro, energeticamente falando e economicamente também, para quem conseguir entrar agora, a famosa teoria dos jogos, né? É muito mais interessante que esse cara tenha uma exposição no Bitcoin, na mineração, e utilize isso em diversas áreas da indústria para se favorecer no futuro. Então, eu vejo que eles olharam para a mineração, por exemplo, olharam para o Bitcoin, não de uma forma fundamentalista, mas porque eles sabem que isso vai beneficiar eles no fim das contas, no futuro. E isso ficou bem mais evidente, se eu não me engano, quando teve aquele evento do Michael Saylor, né, da MicroStrategy, que foi só empresas, basicamente, e a representante da Fidelity falou que eles estavam minerando desde 2014, logo após ter saído esse relatório. Então, é muito interessante, é muito legal, mas, obviamente, tem os interesses próprios ali por trás disso, e eu acho que está tudo bem, contanto que eles continuem agindo com a verdade e tendo essas movimentações mais transparentes e claras assim para o público. Eu acho interessante. Eu gostei muito do relatório e eu acho que ele é um bom argumento assim para a gente, digamos, evangelizar outras pessoas. Ele se tornou um dos textos que eu mais compartilho com pessoas, assim, ele vem com esse verniz de validação social de algo do sistema Fiat e ele expõe toda a tese maximalista de uma maneira muito simples, né? É um puta texto evangelizador mesmo. A Fidelity, cara, eu sempre achei eles pra frente dos seus peers, né? Me parece que tem, eu não sei eu não sei, não saberia dizer se tem algum executivo lá específico ou é essa experiência que eles têm com mineração desde lá atrás que influenciou essa posição deles. Mas sempre me pareceu que eles estavam à frente dos peers dele. Enquanto os peers deles são esses grandes bancos, esses dealers principais aí dos Estados Unidos, que sempre empurraram a narrativa de blockchain, não Bitcoin, eles sempre fizeram o contrário. Pelo menos de uma maneira mais tímida no começo, e depois esse relatório aí acho que escancarou, deixou tudo um pouco mais claro. É curioso, cara, eu acho que esse relatório tem muito valor, também gosto de me referir a ele quando eu preciso de uma referência mais norme, né, mais para as pessoas mais comuns, assim, é sempre bom indicar isso. E fico feliz que tem algumas instituições honestas aí nos Estados Unidos que podem ser referências, né? Acho que a NYDIG também tem uma posição bem razoável pública em relação a essa questão de Bitcoin e shitcoins, mas são poucas as empresas que eu acho que tem essa cultura, essa narrativa. Eu não consigo mais lembrar de nenhuma grande empresa do setor financeiro tradicional que tem uma narrativa pública bitcoinheira. Não consigo lembrar também não, tipo, concordo contigo. Eles e a Naidiga, assim, têm uma postura. É o que a Madu falou, né? Eles realmente se preocupam em ser verdadeiros e transparecer isso. Tipo, outras empresas, elas veem a oportunidade. Pô, tem um mercado não regulado que meu fundo de investimento aqui, o meu venture capital, consegue fazer um esquema de pump and dump à vontade. Ela vê É, essa oportunidade. Essa oportunidade também é muito boa para ganhar dinheiro. Ela só não é íntegra, mas que ela é boa para ganhar dinheiro, ela é. exato, exato. Eu não sei, eu realmente tenho curiosidade genuína para saber por que que a Fidelity tomou esse rumo bitcoinheiro, o que que aconteceu lá, né? Porque
Acho que sabendo como é que isso se deu lá, talvez seria um jeito de conseguir replicar isso em outros lugares. Não sei, mas é uma boa pergunta. E é muito fora da curva, né? É muito legal. Provavelmente vai ser uma pessoa que era mais do contra e ela influenciou, sei lá, talvez o diretor dela, ou talvez ela era o diretor, e tudo o resto vai ser feito cascata disso, assim. É um negócio muito fora da curva.